fazer um pouquinho diferente hoje. Vai ser uma conversa hoje. Queria que você abrisse sua Bíblia então, em João 17. A gente vai continuar estudando aqui o livro e a gente vai falar hoje sobre oração. Lembra que a gente está fazendo a nossa série é sobre a nossa melhor lista, né? Sobre as resoluções de 2026. Quer dizer, a gente sempre começa o ano fazendo listas, fazendo planos para um ano e não tem nenhum problema fazer, eu já disse aqui algumas vezes isso. O ponto é qual é a prioridade, ou quais são os critérios que a gente decide, que a gente usa para fazer essa lista de resoluções. Porque você tem que planejar seu ano mesmo, você tem que preparar o que você quer fazer, mas como você quer fazer isso e por que você quer fazer o que você quer fazer. Então a gente começou entendendo que a primeira lista nossa, o primeiro item da nossa lista é colocar Deus no centro, Deus como prioridade, conhecer a Deus, e a Bíblia, o texto de João 17 diz que conhecer é andar com Deus, é intimidade, isso acontece através de Cristo, da palavra, e aí a gente depois falou sobre a palavra e ter um contato com a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus e buscar a palavra de Deus, e todo esse investimento nisso é o que vai nos ajudar a caminhar e conhecer a Deus. Foi a segunda mensagem. E a terceira mensagem a gente falou sobre terceira mensagem em relação às listas, né? Porque a gente já teve uma introdução antes. E a terceira mensagem foi sobre o próximo item da sua lista, que foi a última, ser buscar santidade em Deus. Buscar ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que de acordo com os padrões de Deus e com aquilo que Deus espera, mas não para as coisas darem certo, que normalmente é como a gente trata, assim, não, eu vou fazer as coisas certinho, eu vou ser uma pessoa boa, que aí Deus vai me abençoar. Não, até porque a bênção que a gente precisa receber e que a gente tem necessidade de receber, a gente já recebeu quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. É a única necessária. Qualquer outro tipo de bênção é Deus nos dando graça, nos dando um conforto, além daquilo que a gente precisa de verdade, que é salvação. E é claro, a gente tem um Deus que é tão bom que ele prometeu, Jesus fala isso em Mateus 6, que não vai faltar nada para os filhos de Deus, porque se ele cuida de um passarinho, ele vai cuidar de mim e de você. Então, a gente não busca santidade para receber alguma coisa, mas busca ter uma vida que agrada a Deus, uma vida santa, separada para Deus, em gratidão, porque a gente já recebeu tudo que a gente precisa. Esse é o ponto. Legal, então a gente fez pelo menos os 3 primeiros itens da nossa lista de prioridades por ano. Conhecer a Deus, buscar a palavra, E agora a gente vai falar do quarto item, que é sobre oração. E por que eu estou sentado? Por que essa ideia aqui? Até porque eu tô velho, às vezes canso também ficar em pé, mas não é só por causa disso. Mas porque uma das coisas que eu quero tratar hoje é que oração é conversa com Deus. É claro que tem que haver ali uma reverência, um tipo de temor, de entendimento de quem Deus é, mas é conversa. Algumas vezes no nosso PG, no último a gente até fez comentários sobre isso, sobre o valor que a gente dá para como a gente faz a nossa oração, e fica muito preocupado com palavras, com formas, com termos, com terminologia. Nossa, eu não sei orar igual a irmã Débora. Nossa, a irmã Débora ora do jeito que, as palavras são tão bonitas, então eu nem oro direito, que é porque eu não sei fazer igual ela, ou igual o pastor, ou igual qualquer outra pessoa. E não é esse o ponto. A gente não tem um ensinamento na Bíblia sobre as palavras que você usa na sua oração. Nunca Jesus, que nos ensinou a orar, e a gente vai ver isso, chegou assim e falou assim, quando você for orar, você usa essas palavras aqui, só pode usar Senhor, Deus Todo-Poderoso, e não sei. Jesus não faz isso. Aliás, é interessante que é Jesus que introduz na oração do judeu ali, ou desafio judeu nisso, a colocar a palavra Pai na oração. Porque o judeu, e é o contexto que Jesus começa o ministério dele, o povo de Israel não chama Deus de Pai. Deus é o Criador, é o Adonai,
que é o Senhor, nem o Yahvé, tem Yahvé é uma coisa ocidental, né? Porque eles não usam, o judeu não usa a palavra Yahvé, né? Isso é coisa que a gente, meio que eles, na verdade, nasceu entre o judaísmo de pegar o nome de Deus que não tem vogal e colocar as vogais da palavra Adonai, aí nasceu o Yahvé ou Javé, que você já deve ter ouvido. Mas assim, são nomes muito formais para falar com Deus. Só que é Jesus que quando você for orar no Pai Nosso, a gente chama de Pai Nosso, porque é Jesus que começa a oração assim, e ele começa, quando você for orar, diga: Pai Nosso que estás no céu. É Jesus que introduz uma relação pessoal com Deus nas nossas orações. Coisa que Deus já tinha falado no Antigo Testamento, porque você vai lembrar de textos, por exemplo, de Deuteronômio, que Deus fala assim: eu sou um Deus de perto, não sou um Deus de... Você não precisa atravessar o oceano para mim se encontrar comigo. Eu estou aqui do lado do seu coração, eu estou no seu coração. Deus fala isso para o povo de Israel. Só que o povo de Israel trouxe uma distância de Deus com eles. E Jesus corrige isso. E Jesus usa palavras do cotidiano para mostrar que a nossa relação com Deus é pessoal. Deus é um Deus pessoal. Ele é tão pessoal que ele se faz em pessoa, em carne, para andar entre nós, para sentir as nossas dores, para conhecer as nossas dores, para mostrar que a proposta de vida que ele tem é melhor do que a proposta de vida nossa no pecado sem Deus, e que para mostrar que essa vida faz sentido, e Jesus ensinou sobre isso, para mostrar como que é o reino de Deus, que é diferente da forma como a gente quer reinar. A próxima série de mensagens, inclusive, vai ser sobre isso. E para mostrar tudo isso em pessoa, em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a nossa relação com Deus, ela é pessoal. Então, uma das propostas que eu quero fazer para vocês hoje na nossa conversa é a gente entender um pouco dessa relação e qual deve ser o teor dessa relação, que aí tem um problema. E eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Você já foi num shopping? Muitos aqui já foram, né? Se você não foi, um dia você vai. Mas você já foi num shopping? E hoje em dia as pessoas são muito preguiçosas, né? Antigamente a gente comia no shopping, dava bandejinha e colocava no lixo, né? Eu ainda faço isso. Mas hoje em dia as pessoas largam na mesa. Aí agora os shoppings têm pessoas que estão lá só para pegar a sua bandeja da sua mesa que você abandonou e colocar no lixo. A maioria dos shoppings tem isso. É que se você coloca lá, você nunca percebeu, mas um monte de gente deixa, aí tem uma pessoa lá da limpeza que fica recolhendo bandeja e organizando bandeja no lixo. Quando eu vou lá e coloco a bandeja, normalmente eu agradeço a pessoa, falo: obrigado, viu, bom trabalho, tudo. E imagino que você deve ter feito isso também, isso é algo que a gente faz, né? Quando alguém está prestando serviço pra gente, tudo bem. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você pensar. Algum dia você chegou num lugar, para essa pessoa que faz a limpeza, ou qualquer outro ambiente que a pessoa está te servindo, mas antes dela fazer alguma coisa por você, você chegou nela e agradeceu ela pelo que ela está fazendo? Chegar assim no shopping, assim, por exemplo, essa pessoa que está ali limpando, ela não fez nada para você ainda, você acabou de chegar, cumprimentar ela: bom dia, obrigado pelo seu serviço. Você já fez isso? Normalmente a gente faz porque a pessoa fez alguma coisa por nós e a gente vai lá, né? Aí eu vou falar de uma experiência. Eu não fiz isso muitas vezes não, mas eu sou bem tímido também fazer essas coisas, infelizmente. Mas uma vez eu fiz isso. Eu cheguei eu trabalhava do lado de um shopping e eu ia bastante lá. Eu sempre via uma mesma senhora servindo lá. E é uma senhora, bastante idade assim, mas trabalhando, e ela era muito prestativa. Ela já tinha... toda vez que ela recebia lá a bandeja que eu dava para ela lá na hora de colocar lá no lixo, ela era muito educada. Aí teve um dia que eu fui lá no shopping para almoçar. Às vezes eu almoçava lá, porque era a forma mais rápida de almoçar. E eu parei na frente eu pedi a minha comida lá, ia demorar para fazer. E aí eu fiquei na porta do restaurante e a parte do lixo ali era quase na porta do... Então eu fiquei esperando ali, paradinho, esperando chamar o meu número. E ela estava do meu lado. Aí eu olhei para ela assim, eu falei assim: nossa, eu não faço isso, foi coisa de Deus mesmo, eu sempre falo, porque eu sou tímido pra caramba fazer essas coisas. E eu cheguei nela e falei assim: nossa, a senhora, eu vejo a senhora todo dia aqui, obrigado, viu, pelo seu trabalho, porque a senhora é muito alegre, é muito prestativa. Obrigado mesmo. E ela não tinha me servido ainda, no sentido de pegar a minha bandeja, feito nada. E ela olhou pra mim com uma cara, e um pouco de tristeza até em relação a isso. Ela olhou pra mim com uma cara de surpresa, do tipo assim: ninguém faz isso. Por que ele tá me agradecendo? Então a primeira cara foi de surpresa. Aí a segunda cara dela foi: ai, obrigado, moço, obrigado. Ai, não sei o que, tem que trabalhar direitinho, né? Eu falei: não, mas a senhora trabalha. E aí, tenho certeza que mudou o dia pra ela ali, né? E a gente precisa disso mesmo. Ora, Deus não precisa.
disso. Mas tem um problema do outro lado. Você já parou para pensar que a gente trata a nossa conversa com Deus sobre pedidos? A gente trata oração sobre, no geral, e se você não é assim, glórias a Deus pela sua vida. Mas é um desafio nosso não tratar o nosso tempo de oração como pedir alguma coisa para Deus. Não é um desafio? Quando você pensa no quanto você ora por dia, faz uma conta de quanto tempo você gasta agradecendo e quanto tempo você gasta pedindo alguma coisa. E já percebeu também que a gente agradece normalmente depois que Deus faz alguma coisa por nós? Normalmente a gratidão é porque a gente pediu alguma coisa e aí a gente recebeu aquilo. E aí porque a gente recebeu aquilo, eu preciso orar para agradecer. Ai Deus, obrigado, glórias ao Senhor. Eu não estou falando que é errado fazer as duas coisas. Eu não falei isso. Eu falei sobre o teor da nossa oração, sobre o conteúdo principal da nossa oração. E o meu desafio hoje com você é que a gente entenda que na melhor lista que você pode fazer para o seu ano, e a oração estando nessa lista, o ponto não é colocar a Deus, eu preciso orar mais esse ano. Se você não ora nada, coloque sim que você precisa orar, porque é bom você falar com Deus. Mas o ponto não é esse principal. O ponto é Deus, me ajuda a orar como o Senhor espera, como o Senhor quer que eu ore, como o Senhor tem de expectativa da nossa relação. Então é mais sobre o conteúdo do que eu oro do que exatamente sobre se eu oro mais ou menos. Até a oração, se você tem consciência da presença de Deus, o tempo todo é um momento de oração. Tem um livro, eu esqueci o nome da autora, chama Liturgia do Ordinário. Eu não terminei ele ainda, estou lendo ele etapas, mas ela coloca esse conceito muito claro. Ela fala sobre a nossa relação com Deus. Liturgia tem a ver com culto, né, com hábitos, com rituais. E a gente normalmente pensa em culto quando eu vou no domingo, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo. E pensar que há um tipo de culto que é a sua vida que entrega para Deus. E é o tempo todo. Então você está lavando louça e está refletindo sobre Deus e está pensando em que Deus tem sido bom ou está pedindo alguma coisa, aquilo é uma oração, sabia? Não é só uma oração se você parar, ajoelhar, juntar as mãos e fechar os olhos. É bom ter esse momento sim. Jesus fala para a gente ter um momento de secreto com Deus, porque aquilo é o que importa, mas oração também é a consciência que você tem de Deus ali na sua presença, porque Ele está sempre, Ele está em todo lugar. E essa consciência de, se você não está falando com outra pessoa, estar falando com Ele. E enquanto está falando com o outro, também está consciente de que você está falando na presença de Deus. É importante a gente ter esse tipo de noção, para não transformar a oração num ritual que tem começo, meio e fim, e só vai acontecer daquele jeito naquela hora, e esse é o conteúdo da minha oração. É você entender que você está cultuando a Deus, há uma liturgia o tempo todo, e é no comum também, não é só naquele momento especial para isso. Então o desafio é a gente tratar a oração como algo, uma conversa com Deus que é próximo, é sentar numa cadeira, numa poltrona, e tá ali, e aí Jesus usa essa expressão quando ele fala de oração, que ele critica o fariseu que orava em público e falava bonito. Ele fala, não, você não precisa disso. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e se encontra com Deus ali no secreto. Você vai se encontrar com o Criador do Universo, sentado numa poltrona, sentado na sua cama, dirigindo. Esse é a atitude ou a postura. E por que eu estou falando sobre oração em João 17? Especificamente João 17, Jesus não fala sobre orar, como orar. Mas João 17 é uma oração. E lembra, eu já expliquei isso aqui, dos momentos finais da vida de Cristo. Ele já está ali naquele momento de tensão, de ansiedade no bom sentido, né? Não no nosso sentido, mas no sentido de Jesus, da intensidade do momento, de um momento ali que ser um momento de vai acontecer, isso, aquilo, quando ele está orando no Getsemane, ele sua sangue, a tensão era muito... Então essa oração de João 17, eu já falei, é das orações mais importantes de Jesus ali, que ele está colocando, sabe quando você não tem muito tempo, você tem que falar o essencial, ok? É isso que Jesus está fazendo ali. E a atitude de Jesus orar e o conteúdo da oração, mesmo que ele não fale sobre orar, já ensina pra gente muita coisa. Só que Jesus também nos ensina a orar, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso é exatamente uma abordagem didática de Jesus de como orar. Ele fala, quando vocês forem orar, façam assim. E ele ora o Pai Nosso. A gente tem que tomar cuidado
com isso, porque o Pai Nosso não é uma reza ou uma lista de palavras mágicas que, se forem ditas naquela sequência, vão trazer uma bênção especial para... Não é isso. O Pai Nosso é um modelo. Então, as palavras que estão ali no português, elas especificamente não são uma lista de palavras mágicas que, se eu disser naquela ordem, vão trazer um resultado que eu estou esperando. Jesus ensina pra gente um modelo de oração. Quando vocês forem orar, façam assim. É um modelo, é um exemplo. Tanto que ele é genérico, ele não pede por coisa, abençoa a rua tal, abençoa o vizinho tal. Ele não faz isso, ele fala uma forma ampla para que aquele modelo seja aplicado em qualquer situação. Ele fala sobre o conteúdo. E interessante é que o Pai Nosso, como modelo, ele é usado em João 17. E é essa estrutura que eu quero que a gente enxergue nessa oração de Jesus. Para a gente entender, então, como é que nas nossas orações a gente coloca a mesma prioridade que Jesus. Então, faz o seguinte, se você está no aplicativo, vai dar mais trabalho. Mas se você está com uma Bíblia de papel, deixa a sua Bíblia marcada em Mateus 6, com um dedo ou com aquela fitinha, e deixa ela também aberta em João 17. Se você está no aplicativo, vai dar um pouco mais de trabalho, mas a Lolo vai colocar ali na tela, você vai conseguir acompanhar um pouquinho. Mas, por isso que a gente fala, eu e o Rogério, que é legal ter uma Bíblia de papel. Eu não tenho, porque a minha fica o esboço aqui no tablet, porque eu não enxergo na letra da minha Bíblia, tá? Problema de visão. Então eu preciso de uma letra bem grande para eu conseguir enxergar aqui. Mas tem uma Bíblia de papel, se você não é igual eu, que não enxerga, tem uma Bíblia de papel que vai te ajudar bastante, tá? Então, vou deixar aberto nos dois e a gente vai fazer essa comparação aqui rapidinho. Outro ponto que eu quero falar também é que eu comecei falando, e vai ser bem isso aqui, sobre a questão do nosso conteúdo não ser pedido, só pedido, só pedido, só pedido. Aí alguém pode lembrar, e eu vou fazer essa personagem agora, mas lá em Filipenses 4 diz pra gente apresentar a Deus todas as nossas súplicas, com orações e ações de graça, que a paz vai ser do nosso entendimento. Como é que o pastor, você está falando que não é para eu ficar pedindo, se lá Paulo fala que é para pedir? Legal a gente pensar nisso, se você lembrou disso, é bom que você está lembrando da palavra de Deus, já é um bom caminho. Mas só para você entender que o texto lá de Filipenses não é sobre pedir, é sobre receber paz. O ponto lá é sobre como a gente fica com paz no coração. Como é que a gente tem paz no coração? Quando a gente pega os problemas e entrega para Deus. O texto não fala que eu vou pedir, aí eu vou receber e depois eu vou ter paz. O foco do texto é falar, entrega para Deus e descansa naquilo. E não importa o resultado. O Paulo não fala sobre o resultado. Ele fala que quando você entregar para Deus e deixar e descansar, saber que Ele está cuidando porque Ele está perto de você, ele fala sobre se alegrar e se satisfazer só em Deus e não nas coisas. É o versículo 4 de Filipenses 4. Depois no 7 no 8, no 6 no 7, eu não lembro agora, ele vai falar, então entrega tudo para Deus em orações e súplicas, com ações de graça, que aí quando você entregar para Deus e não quando tiver a resposta, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai tomar a sua mente e o seu coração. Ele não fala que depois que você entregar, você vai ter a resposta do que você está entregando. Então o texto lá tem a ver também com não só pedir, mas confiar em Deus. E quando tiver que pedir, pede e entrega, não tenta viver na base do resultado, tá bom? Então se você lembrou desse texto, que bom, mas faz essa comparação, vamos fazer essa comparação da forma como deve se acontecer. Porque a gente pensar só no apresentar a Deus os seus anseios, vai então é só pedir, né? Então tem que pedir. Não é sobre pedir, é sobre confiar. E é o que a gente vai ver aqui também, tanto no Pai Nosso quanto em João 17, tá bom? Então esse é o ponto aqui. Então, vamos corrigir essa distorção sobre como a gente ora e o conteúdo da nossa oração, entendendo essa oração de Jesus. Tanto o João 17 como o Pai Nosso não são aleatórios, tem um propósito ali. O Pai Nosso é didático e João 17 é Jesus vivendo aquilo que ele ensinou no Pai Nosso. Então a gente vai ver essa prática aqui. Então, por exemplo, Mateus 6:9, que é o primeiro verso do Pai Nosso. E aí Jesus diz assim, quando vocês orem assim. Versículo 9 começa assim. E aí ele diz, Pai Nosso que estás no céu. A oração, como eu já falei, a nossa oração deve começar com relacionamento. Lembra que Jesus corrige? Deus é Deus Todo-Poderoso, mas aqui Jesus torna Deus pessoal. Oração tem que começar, o modelo de como a gente ora, como a gente fala com Deus,
precisa começar com relacionamento com Deus. Eu conheço Deus, lembra que a prioridade é conhecer Deus. Eu sei quem Deus é, eu sou filho de Deus, porque aqueles que receberam o Filho, Cristo, está lá em João 1,12, aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Há uma relação. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender em relação a como a gente ora é sobre relacionamento com Deus. Deus não é um Deus, Ele é próximo, e porque Ele é pai e eu sou filho, isso muda a minha identidade. A forma como a gente pede alguma coisa para o nosso pai ou para nossa mãe, ou se você é pai ou mãe, ou avó, ou tio ou tia, a forma como as crianças pedem as coisas para nós é totalmente como as crianças pedem alguma coisa, por exemplo, para sua professora na escola, ou sobre uma ajuda para alguém numa loja, por exemplo. A confiança que o meu filho tem em mim, no relacionamento que ele tem comigo, com a minha esposa, com as avós, com as tias, com o avô, é totalmente como ele fala com uma pessoa que não tem esse laço familiar. O João confia no pai dele quando ele pergunta alguma coisa, no caso sou eu, né, meu filho João, ele confia no pai quando ele pergunta: pai, de onde que vem isso aqui? Ou quando ele faz isso para mim e para Débora e a gente responde, ele: nossa, vocês sabem coisas pra caramba, hein? Um dia eu vou ser assim também. E olha que o João é uma enciclopédia, né? Quem já conversou com ele sabe. Mas ele fala: nossa, um dia eu vou ser assim também. Porque ele confia. A Débora, a gente tem percebido isso, né? O João tá quase fazendo 9 anos, daqui a 6 meses ele faz 9 anos. E ele tem uma inocência ainda, que às vezes ele faz uma pergunta pra gente, dá uma resposta nada a ver assim, e, nossa, é verdade. Isso é confiança. Ele nem vai lá no pai, será que meu pai falou a verdade? Ele não faz essa pergunta lá. Eu e a Débora falam, ele: nossa, que legal. E a gente falou um negócio nada a ver, assim. Aí depois a gente fala: não, filho, é brincadeira, é assim, assim. Ele: ah, tá bom, eu já tava acreditando. Por quê? Porque é a relação de confiança que ele tem comigo e com a mãe dele, e com as tias, e com a avó, com o avô e tudo mais. Confiança. Ele sabe quem a gente é, ele sabe quem ele é filho, eu sou pai, e essa relação torna a conversa comigo, da parte dele, muito inocente, muito sincera. O João é um negócio engraçado, que pra mim, pra Débora, ele tem uma dificuldade tremenda de mentir, assim. Ele até tenta, pecador, né? Tudo é pecador, mas ele até tenta. Mas ele percebe, assim, claramente que ele tá tentando enganar a gente, assim. Porque ele não consegue ser falso com a gente. Por causa da relação que a gente tem de segurança, um espaço de segurança. Que ele pode falar, ele pode chorar, ele pode ficar... E a gente precisa investir nisso e amadurecer isso para que ele se sinta mais seguro cada vez mais. Agora, a gente tem um Deus que ama tanto a gente, que antes da gente olhar para ele e falar que o ama, ele já nos amava e morreu e deu seu filho para morrer no nosso lugar numa cruz. Isso é o que diz Romanos 5,8, né? Deus demonstra seu amor por nós. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ainda éramos inimigos, e Deus já morreu por nós. Então ele tem espaço mais seguro do que estar na presença de Deus e falar: pai, eu não conheço um espaço mais seguro que esse. Eu tenho um espaço mais seguro na presença de Deus do que de falar com o meu próprio pai, com a minha mãe, com a minha esposa. E a gente deve lembrar disso, da nossa identidade, quem nós somos e por que então eu posso chegar na presença de Deus e usar a palavra pai. Deus não tá, ele não é no imaginário, né, o velhinho barbudo de barba branca sentado no trono no céu, olhando as coisas de binóculo para ver que ele não é esse Deus. O salmista fala que não importa o lugar que a gente tente ir, é no mais profundo abismo ou no lugar mais alto do céu. Se a gente fizer a cama em qualquer um desses dois lugares, Deus ainda estará lá. Por isso que a gente pode aprender com Jesus a orar: Pai, Pai nosso que estás nos céus. E ali é uma atitude de reverência, de reconhecer quem Deus é. Não é qualquer pai, mas ainda tem. E olha como Jesus ensina pra gente isso na prática. Em João 17 aqui, a oração começa: Pai. Jesus mostra pra gente na oração dele, quando ele precisa do lugar mais seguro, como é que a gente ora. João 17, 1. Pai. Tem aula melhor do que essa? O próprio Deus ali, o Deus Filho, nos ensinando como é que ora. Ele falou, depois ele mostrou. Pai. No momento de maior aflição, de maior importância, ele olha para Deus e fala: Pai, cuida. E aí é o interessante, depois do conteúdo a gente vai entender, mas ele começa com Pai. E depois ele
fala aquilo, tanto a glória de Deus, tanto sobre aquilo que ele quer apresentar como pedido. Também, ele também ensina a gente a pedir. O Pai Nosso também ensina a gente a pedir, mas ele começa com o Pai. Então é um exemplo tremendo. E outra coisa que também vai ensinar aqui é que não é centrada em nós. Já parou para pensar que a gente chamar Deus ou falar com Deus na oração, pra gente já é até a parte decorada da oração. A gente já começa sempre do mesmo jeito, já não reflete mais muito do que está falando. Sabe aquele tipo de oração que pegou o microfone e você sabe que a pessoa vai sempre começar a orar daquele jeito? Eu não estou criticando ninguém aqui, eu estou fazendo uma aqui. Querido Deus amado Pai, e já fala. Decoradão, assim, já faz no automático. Essa consciência de quem Deus é importante aqui, e para mostrar também que o momento de oração começa com Deus e em Deus, e pensando nele no centro, e não é só chegar aí, tá tudo ruim, Deus. Começar a oração assim, né? Tá tudo ruim, Deus. Não, Pai, eu tô apresentando para o Senhor aqui aquilo que tá no meu coração, eu tô desesperado. Me ajuda, cuida de mim. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim mesmo no meio da dor. Pai, obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha família, minha esposa, meu marido, meus filhos. Pai, obrigado pelo emprego, pelo sustento. Obrigado porque mesmo que eu estou sem emprego, o Senhor tem sustentado. Começa nele, porque é dele que vem. E isso a gente deve aprender. Vamos para a próxima parte do Pai Nosso aqui. Santificado seja o teu... O paralelo é João 17:1 ainda, que é a segunda parte, ou a continuação do versículo é: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te... E depois, o versículo 4, que é um paralelo, diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Isso aqui não é só reverência. Pai Santo, Senhor que estás no céu, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não é essa a ideia aqui. Lembra que eu expliquei que santificar é tratar de forma exclusiva, é reconhecer que aquilo tem um propósito final, específico. E no caso de Deus, é que Deus é único, é perfeito, é separado de tudo, não se mistura, não é igualado a nada. Além da relação pessoal, tem um reconhecimento de quem Deus é. E é por isso que eu estou orando. Porque Ele é santo, poderoso, puro, perfeito. Ele pode lidar com os meus pecados e os meus problemas. E quando alguma coisa de bom acontece comigo, só pode vir dEle. Porque é só Ele que pode fazer o que é bom. Lembrando que pra a gente tem bom, regular, ruim, regular, bom e ótimo, né? Só que o termo na Bíblia para bom já é perfeito. Bom na Bíblia quer dizer perfeito. Então, Deus é bom já. A gente só precisa... Então, por isso que Jesus usa que a glória seja ao Senhor, que o Senhor seja glorificado. O Senhor é santo. Esse reconhecimento em adoração por quem Deus é, no entendimento, nesse espaço de segurança, de relação com Deus, essa adoração é importante estar na nossa oração. E aí volta para o conteúdo. Já parou para prestar atenção como a gente já começa a orar pedindo? Ou só ora quando vai pedir, antes de reconhecer a glória de Deus e quem Deus é? Até porque você só está orando porque Deus é quem Deus é. Se Ele não fosse quem Ele é, não precisava orar. Resolve do seu jeito, dá seus pulos aí. A gente só fala com Ele porque Ele é perfeito para resolver. Então lembra disso. Jesus já ensina a gente na oração, tanto no Pai Nosso quanto na oração de João 17, como a gente deve orar. E aí é uma relação íntima com Deus e reconhecendo quem Ele é. E é interessante porque isso confronta o nosso coração, porque a gente, muitas vezes, mesmo no tempo de oração, a gente coloca a gente no centro. E lembra que para conhecer a Deus, a gente não pode estar no centro? Se eu coloco Deus no começo e a glória dele no começo, eu tiro eu do centro. E essa é a parte importante da oração. É Deus no centro e não a vontade dele, não do meu jeito, mas do jeito dele. Isso é importantíssimo. Aí isso reflete no próximo verso do Pai Nosso, que é o verso 10, Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Do seu jeito, Deus. Eu já começo a oração assim. Eu vou até pedir, Deus, mas o resultado que vier é seu. Aliás, no Getsemane, Jesus também nos ensina de forma bem prática isso.
porque ele está aflito ali, sofrendo já o começo das suas dores de morte, de dores físicas, um peso tremendo no seu coração, e ele fala: Pai, se for possível, é um pedido de Jesus ali, como o homem Deus, se for possível, está muito difícil, afasta de mim esse cálice que eu vou beber, contudo, ou mais, sei lá, depende da sua versão, seja feita a sua vontade e não a minha. Em relação à morte, ele fala isso. O entendimento de que na minha oração, independente do que eu vou pedir, Deus, eu estou satisfeito com a sua... Essa atitude muda todo o conteúdo. Pai, eu estou satisfeito com o que o Senhor quer fazer. Em João 17, no versículo, se você passar um pouquinho para frente aí, tem algo que reflete um pouco disso. Depois que ele começa a orar pelos seus discípulos, e aí ele aponta para Deus como o dono das coisas. E na oração dele fala assim: eu rogo por eles, ou eu estou orando por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, algo que o Senhor quis fazer, que o Senhor fez porque eles são teus. O Senhor faz do seu jeito, é a sua... E eu estou orando por isso, Pai. Eu não estou mudando, estou tentando controlar o alvo da sua oração. Eu estou orando por aquilo que o Senhor quer, pela sua vontade perfeita. O Senhor escolheu alguns, o Senhor me deu alguns, para que eles pudessem caminhar comigo, para eles que pudessem me conhecer, porque esses que são meus, o Senhor deu. E eu estou orando porque essa é a sua vontade, reconhecendo quem Deus é. Jesus não ora para controlar Deus, ou controlar pessoas ainda. Já pensou como a gente às vezes ora por alguém, mas não para Deus abençoar alguém, mas para que aquela pessoa faça aquilo que a gente quer? Já parou para pensar nisso? Eu quero um negócio, eu quero ser promovido no meu trabalho. Aí, em vez de eu orar para Deus abençoar meu chefe, tudo, Deus abençoa aquela pessoa, tudo. Que ele seja uma pessoa justa, que seja uma pessoa direita, tudo mais. Mesmo que ele não conheça o Senhor, que ele pode, de vez em pedir isso, Deus, faz com que aquele chefe lá, ele é muito chato, mas que ele me abençoe com uma promoção. A gente não está nem preocupado com as necessidades às vezes, com as dificuldades dele às vezes, mas está ali pedindo: Deus, que aquela pessoa Deus, que aquele político me abençoe, que aquela pessoa sofra as consequências. Como se a gente estivesse em condição de ficar pedindo uma justiça no nosso desenho de justiça, né? No meu jeito de justiça, achando que esse é o tipo de justiça que tem que acontecer. A gente muitas vezes ora para controlar Deus e as pessoas e esquece de: Pai, eu estou pedindo a sua... Eu não concordo com aquela situação, com aquela pessoa, nesse cargo, nessa atitude. Deus, eu estou clamando aqui, mas que o Senhor faça a sua justiça, a sua vontade. E o que acontecer, eu entendo que é a sua vontade. Porque como diz Jó, e é uma verdade, bem sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Olha a diferença de como a gente ora a partir dessa expectativa. Aí, no Pai Nosso, a gente tem uma continuação aqui. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Mateus 6,11. E depois, em João 17,11, aí ficou fácil aqui de você achar, porque o paralelo que eu encontrei aqui na minha meditação é: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Olha interessante aqui, no Pai Nosso, Jesus pede um cuidado diário. O pão nosso de cada dia ali, a gente pode colocar, substituir, não só por comida, mas por uma relação diária com Deus, constante, próxima. Pai, todo dia a gente confia no Senhor, que o Senhor vai dar para a gente o que a gente precisa. E não é uma oração sobre algo pontual, do tipo: Pai, eu estou precisando disso e eu só vou orar por causa disso. Não. Pai, eu confio no Senhor, que tudo que eu preciso, o Senhor vai me dar a cada dia. Então eu peço: Deus, continua fazendo isso. E a gente pode pedir mesmo, não tem nenhum problema. Não estou falando que não pode pedir. Então eu confio no Senhor, Pai, eu peço cuidado diário, contínuo, constante, todo dia, Pai. Todo dia. Eu confio no Senhor. Tem a ver com todas as outras partes do que a gente orou antes, né? Pai, próximo, Deus Santo, Todo-Poderoso que pode fazer, a sua vontade é perfeita e eu confio no Senhor, então, Pai, me sustenta. E na oração de Jesus, ele ora pelos discípulos, não especificamente: eu estou morrendo e amanhã vão tentar matar eles e vai acontecer isso ou aquilo, e a gente está olhando para o Deus Filho,
que sabe do que vai acontecer e ele podia fazer isso, mas não, ele só fala: Pai, protege eles diariamente, constantemente, porque é isso que a gente precisa, de um cuidado contínuo. Mas é interessante que aqui em João 17, eu já falei isso, esse protege-os não é de proteção física, é de ajuda eles a se manterem no teu... Presta atenção nisso. Você escolhe viver para Deus, você reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, e você reconhece quem Deus é, e a partir disso você conhece Deus, que é o que Jesus fala no primeiro versículo aqui de João 17, no versículo 2, então, que é conhecer a Deus, que é versículo 3, na verdade, conhecer a Deus, a vida eterna é conhecer a Deus. Só que a gente precisa de manutenção nisso. Por quê? Porque o pecado, a nossa mente, vai afastando a gente dessa vida, a gente começa a viver desesperado. Aí Jesus fala assim: Pai, protege eles nessa situação, para que eles fiquem firmes no Senhor. O cuidado diário é uma forma também da gente perceber o cuidado de Deus. Então, pedir o pão de cada dia, pedir o cuidado diário, também nos ajuda a perceber a presença de Deus. Não só pedir pontualmente: Pai, dá isso ou aquilo, mas Pai, eu confio no Senhor, me sustenta no Senhor. Não só pedir porque eu preciso de alguma coisa, mas Pai, me sustenta, eu confio porque a sua vontade é perfeita, que o que vier tá bom, mas me sustenta, Deus, dá aquilo que eu preciso e só o que eu preciso. Percebe como muda um pouquinho o teor da nossa oração? Porque normalmente a gente vai orar por alguma coisa específica. Normalmente é o conteúdo. Se você não é assim, glórias a Deus. Então ora agora específico por quem não é assim. Mas eu sei, é um desafio que eu tenho de parar para orar, às vezes com mais, só quando tem algo específico. Eu preciso orar por causa disso. Aí eu vou na vigília, eu oro de madrugada, eu acordo de madrugada para orar, eu faço um monte de coisa, porque eu preciso de alguma coisa. Mas eu não tenho o hábito de orar, eu estou fazendo aqui, criando uma situação, mas aí a gente não tem o hábito de orar constantemente e pedir pelo cuidado diário, para Deus nos sustentar. E só ora quando precisa de alguma coisa. E Jesus ensina a orar pelo ordinário, pelo comum, pelo diário, e não só pelo extraordinário. E aí por quê? Porque isso aí é relação de... Graças a Deus o meu filho não fala só comigo só quando ele precisa de alguma coisa. Até me alegra isso, dele parar e... Pai, sabia que tal coisa é desse jeito ou daquele jeito? E aí a gente conversa aí, tem aquele papo mó gostoso, tudo. Ele não vem falar comigo, só: Pai, pega lá, descasca uma laranja pra mim. Esse dia ele foi descascar sozinho e cortou o dedo, aí agora ele tá pedindo mais. Descasca a laranja pra mim, faz isso, faz aquilo. Não é só assim que ele fala comigo. Ô pai, sabia que eu vi um vídeo que fala aqui não sei o que, da baleia, não sei o que. Ele adora essas coisas, quem já conversou com o João sabe. É gostoso isso. Não é só no extraordinário que ele vem falar comigo, é no comum também. A gente precisa entender que a nossa relação com Deus é no dia a dia, não é só na hora que apertou um calo. Oração tem que ser presente. E Jesus está ensinando isso aqui pra gente. Aí ele vai continuar sobre perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, Mateus 6,12. Só que é interessante que João 17,9, Jesus não pede perdão. João 17, né? Ele não pede perdão, mas ele fala sobre como a gente recebe perdão. E aí aqui a gente aprende outra coisa. Porque aqui no 17,19 de João, ele fala: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela... Nos primeiros versículos, eu te glorifiquei, cumprindo a missão que me deste, versículo 17,4, né? João 17,4. Você percebe então que aqui Jesus não está pedindo um perdão, mas ele está falando de um perdão, de uma santificação, de uma situação que a gente já recebeu. Porque poder ser santo é porque a gente foi perdoado, justificado, tornado justo. Por isso que a gente pode ser chamado de santo. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir perdão e também a aprender a perdoar. Em João 17, Jesus mostra como a gente recebe perdão. E aí, se a gente for pensar em todo o ensino de Jesus, ele fala que
Perdoar tem a ver com entender o tamanho do perdão que a gente recebeu. E o tamanho do perdão que a gente recebeu é Jesus morrer por nós na cruz. E é um perdão para uma situação que a gente não tinha como resolver sozinho. Esse perdão é gigantesco. Não dá para contabilizar, não dá para fazer conta. Mas, então a gente vê ali Jesus falando, vocês já receberam perdão. E aqui, mais uma vez, tem a ver com consciência de com quem a gente está falando e por que a gente pode falar com Deus. Porque através de Cristo, a gente pode ser chamado de santo, e aí como santo a gente pode ter relação com o Pai Santo, e aí a nossa oração é baseada nessa relação de perdão, porque se a gente ainda fosse inimigo, se a gente ainda fosse ofensivo para Deus em nossa identidade, porque a gente ainda faz coisas que ofendem a Deus, mas se a nossa identidade ainda ofendesse a Deus, a gente não tinha como estar na presença dele para falar com ele. No Pai Nosso a gente aprende a pedir perdão, e João 17 Jesus mostra pra gente como a gente recebeu o perdão, e é baseado nisso que a gente ora. Eu posso, como o autor de Hebreus fala, eu posso entrar agora com ousadia na presença do trono de Deus por causa da obra de Cristo em mim. Por quê? Porque eu sou santo. Por quê? Não porque eu sou bom, mas porque Jesus é santo. E quando eu estou nele, eu conheço ele e o Pai, eu conheço o Pai através dele, eu posso chegar até o Pai. Isso é a vida eterna. A nova vida é uma vida de ser santo, como identidade. E aí, de um desafio diário de buscar ser santo. E aí, no final do Pai Nosso aqui, ele vai falar, e não nos deixe cair em tentação, versículo 13, mas livra-nos do mal. E aqui, o pedido no Pai Nosso, não é exatamente coisas que eu quero, mas que Deus me livre daquilo que me faz ofender a glória dele e a santidade dele e quem ele é. Olha que interessante. O não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, a gente fica só pensando no livrar-nos do mal, né? E está orando para nós pensando, Deus, livra a gente do mal. Mas não, o livrar do mal é por causa da tentação, porque a gente peca, faz coisas erradas, e esse é o mal na nossa vida. E quando Jesus ora em João 17, no versículo 15, ele fala, não rogo para que os tires do mundo, porque aí ia ser como ia resolver o mal, né? O mundo é mal, o mundo jaz no maligno, tirou a gente do mundo, resolveu todo o problema do mal. Jesus fala, não rogo para que tire eles do mundo, mas eu rogo mas que os protejas do maligno, do mal, do pecado, daquilo que me faz pecar. Jesus nunca prometeu vida longe de sofrimento. Aliás, essa oração é justamente por causa disso. Ele está rogando por nós porque ele sabia que a gente ia sofrer, a gente precisava ser cuidado, protegido, porque ia ser difícil. Ele já tinha falado antes, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca prometeu vida tranquila, mas ele promete proteção e cuidado de Deus. E um cuidado principal para nos manter no nome de Deus, na nossa situação de constância nele, para que a gente não peque e para que a gente viva numa relação com Deus. E lembrando que a sua vida de santidade é um tipo de semeadura. Você vai semear coisas e você vai colher coisas boas, porque você só colhe daquilo que você planta. E quando você planta, você sempre colhe. E você sempre colhe mais do que você planta. Então, se você planta uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, com certeza você vai receber sim, é uma lei natural. Deus vai te colocar no espaço de bênção, de relação com Ele, de proximidade com Ele. É fato, isso é citado 2 vezes na Bíblia, em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 9, e em Gálatas 6. Nesses 2 textos fala sobre plantar, Paulo fala sobre plantar e colher daquilo que você planta. Então, plante santidade em relação com Deus, que com certeza você vai colher bênção. É natural. A gente planta banana e colhe banana. Ninguém nunca colheu maçã depois que plantou banana. Graças a Deus. Senão a gente ia ter um problemão. Então, isso nunca aconteceu. A gente sabe que se plantar banana, vai nascer banana. Então, esse é um ponto. E aí, a oração termina com Deus no centro. No Pai Nosso porque teu é o reino. Começo, Deus no centro. Venha o teu reino. Final, porque teu é o reino, o poder e a glória para. Amém. E aí em João 17, lá no final do capítulo 17, ele continua como ele começou no começo do capítulo 17, versículo 22, dei-lhes a glória que me...
Então a glória é sua. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena... A unidade glorifica a Deus, porque mostra a glória. A gente revela a Deus através disso, está em 2 Pedro 2, 9 e 10. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Tudo que ele fala aqui, vivermos em Deus e vivermos como igreja em Deus, revela a glória de Deus. E a gente deve começar orando e terminando a nossa oração com a glória de Deus no foco. Porque é isso que é. Então... Se tudo que a gente viu aqui é verdade, a gente tem que mudar o jeito que a gente ora. Se tudo que a gente viu aqui na palavra de Deus é verdade, a gente precisa mudar o conteúdo da nossa oração. Não dá para olhar para isso e abandonar. Não dá para a gente pegar tudo que a gente ouviu na palavra de Deus nesses dois textos, tanto o exemplo como o modelo, e falar, não, do jeito que eu faço tá bom, eu vou continuar assim. Tiago fala que ouvir a palavra de Deus e praticar é como quem olha no espelho e entende o que está acontecendo ali. E não praticar é como quem olha no espelho e sai da frente do espelho despenteado. Não faz sentido você ver que está despenteado. Eu não tenho esse problema, né? Mas você entendeu a ilustração. Olhar para o espelho e ver que está despenteado e não sair penteado, arrumado, não faz muito sentido, né? Para que você for olhar então? Então o Tiago fala isso, que quem ouve e não pratica é quem olhou no espelho e não se arrumou. E quem pratica é quem olhou no espelho e se arrumou. A gente está ouvindo a palavra de Deus. Como a gente deve orar? O desafio real para 2026, para a sua lista de resoluções, é orar do jeito certo. Eu nem vou falar orar mais ou menos, porque orar é algo que tem que fazer mesmo. Mas é orar do jeito certo. Do jeito que o conteúdo tem a ver com aquilo que Deus espera de você e o que você deve esperar de Deus. Não controlar um Deus que vai te dar tudo o que você quer. Não pedir para que Deus faça a sua vontade, mas orar confiando que Deus tem uma vontade perfeita e você está descansado nisso. Aí, Filipenses 4 vai fazer todo sentido. Apresento meus anseios e recebo o Pai de... É assim que deve ser a nossa oração. Então, rapidinho aqui, ore antes de decidir, não depois que decidiu. Depois que já fez tudo, fala, ai Deus, agora cuida, que eu agora não sei como é que vai ser. Não, senta antes, se encontra com Deus e fala, Pai, sua vontade é perfeita, me mostra ela. Ora antes. Outra coisa, ore entregando você e as pessoas e não pedindo para Deus fazer do seu jeito. Clama, Pai, tal pessoa está nas suas mãos. Pai, cuida, faz do seu jeito, que ele possa conhecer Jesus. Pai, eu não gosto do que ele faz. Se ele não conhece Jesus, que ele possa conhecer Jesus. Às vezes a gente pede para Deus mandar fogo em vez de mandar salvação, né? Então, Pai, abençoa aquela pessoa, eu não consigo amar ela, mas o Senhor ama, faz a sua vontade e me ensina a amá-lo. Não para Deus controlar os outros, mas para Deus fazer a vontade. Ora dependendo, confesse seus limites, coloca para Deus, Deus, eu não consigo. E essa atitude é importante. E ore mesmo quando tudo parece que tá bom, não só quando tá difícil, porque isso é relacionamento. Não é pedido. Ora quando é só para agradecer. Isso é importante.